Seu código está todo duplicado, aquela coisa horrível, as pessoas olhando e falando, ligeiro, mas que código horrível esse, como que eu faço? Quem você vai chamar nessas horas? Design Patterns. Olá, eu sou o Ligeiro e no vídeo de hoje a gente vai ver alguns design patterns e como eles podem ser aplicados no dia a dia. Primeiramente, o que são design patterns? São padrões de código que vão se repetindo ao longo da nossa vida. Não são exatamente um bloco de código ou algo bem específico, por exemplo, quando a gente tem um algoritmo, a gente tem exatamente a especificidade dele, né? Tipo, ele vai começar fazendo uma coisa, vai ter o médio outra coisa, vai terminar fazendo outra coisa e vai ter esse resultado. Basicamente isso, definição de algoritmo, né? Tipo, a gente tem uma lista de tarefas, elas vão se repetir, independente da linguagem, mas de qualquer forma vai ser uma receita a ser seguida. Basicamente isso é o algoritmo. Padrões de design são os padrões que vão se repetir ao longo do tempo. Não necessariamente algoritmos, mas são padrões mesmo. Imagina que você tem uma classe que você está sempre criando ela e está se repetindo pelo código, que ela está se repetindo em outro canto. Então você tem um padrão que está acontecendo em um pedaço do seu código. É mais ou menos isso. São muito importantes para, a gente remover duplicidade do nosso código e deixar o nosso código mais legível para outros humanos. É basicamente isso. Design patterns, tecnicamente, eles não vão melhorar o seu algoritmo, eles não vão melhorar tal coisa. Talvez se usar um design pattern diferente em uma situação, ele ajude a ficar um pouquinho mais rápido aquele código ali. Mas no geral, design patterns eles são usados basicamente para melhorar a nossa legibilidade nos códigos. Então a gente escreve usando o padrão de design para ele ficar bem mais claro e algo que já se repetiu ao longo da história e a pessoa pode até ter aprendido já aquele padrão de design. E 2, para remover duplicidade de código. Então a gente vai ter um monte de código duplicado, então a gente geralmente precisa remover essa duplicidade de código. Então design patterns vem na mão para isso. Aqui eu vou dar alguns exemplos aqui do que são alguns design patterns bem comuns que a gente vê hoje em dia no código. Aqui eu tenho um código bem simples aqui, que poderia ser até um código do mundo real. A gente tem uma funçãozinha que pega um pedido no DB, uma classe aqui de gateway, que ela faz basicamente toma uma API key, faz um pagamento em um gateway aleatório aqui. A gente tem uma classe de pagamento que recebe o gateway e faz um pagamento, e tem duas métodos aqui, um para pagar via máquina, machine, sei lá, seria uma máquina, alguma coisa assim que eu pensei. Faz sentido, na verdade seria PIN, né, que se fosse uma maquininha ali, geralmente a gente chama de PIN, né, pay from, PIN, ficou horrível, mas tá tudo bem, porque a ideia aqui é mais ou menos só mostrar para vocês alguns padrões de designs que estão rolando aqui nesse código. Primeira pergunta aqui que eu tenho para ti, tu consegue identificar alguns padrões de design já rolando aqui? Bom, algumas coisas estão meio óbvias que estão rolando, né? Tipo, a gente tem uma programação orientada a objetos, porque a gente tem duas classes aqui, uma classe usa outra classe, tomando ela de exemplo no seu construtor. Então a gente tem uma programação orientada a objetos aqui, e aqui a gente tem basicamente uma dependency injection, né? Então sempre que a gente tem uma dependency injection rolando aqui, sempre que a gente tem uma classe tomando uma outra classe, usando essa outra classe, tomando eu quero dizer, né, recebendo uma classe com parâmetros, seja no construtor, em um método, ou qualquer lugar que esteja recebendo uma outra classe e utilizando essa classe dentro dela, isso se caracteriza como uma dependency injection, porque a gente está injetando uma dependência que ela está utilizando. Então, tipo, ela está recebendo aquela dependência que ela utiliza. Então, é basicamente isso, uma dependency injection. Então, a gente já tem uma DI aqui, né, que o pessoal chama disso aqui, DI, geralmente o pessoal até fala coisas mais complexas, mas é basicamente isso, é uma classe recebendo outra classe, uma função recebendo uma classe, algo do tipo. E aqui a gente tem duas funçãozinhas que utilizam esses métodos aqui. A gente tem uma função que ela basicamente toma um order ID, aqui um ID de pedido, pega o pedido no DB, aliás, para ficar claro, isso aqui não teria que ser o order ID passado aqui. Aí a gente está passando o order ID aqui, pegando o pedido no DB, e aí estamos inicializando um gateway, iniciando o pagamento e mandando pagar. Vocês conseguem identificar um ponto de melhoria que a gente já tem aqui? Porque, olha só, a gente já tem um código duplicado aqui rolando, aqui a mesma coisa aqui, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Eu acho que a primeira coisa aqui, a gente pode introduzir um padrão aqui conhecido como Factor Method. Factor Method mesmo, Factor Method. O que é um Factor Method? Ele serve para fatorar um código e inicializar um pedaço do código para você. Por exemplo, aqui você está vendo que a gente inicia uma classe gateway e depois uma payment, manda payment para a gateway para enter payment, né? Basicamente isso. Isso aqui é um clássico caso de um factor method, porque a gente precisa inicializar essas duas classes junto. Basicamente, a gente não tem como a gente inicializar um pagamento sem um gateway, porque o gateway é necessário para a gente fazer o pagamento aqui embaixo. Então, a gente precisa do gateway para inicializar o payment. Então, a gente raramente, ou quase nunca aqui nesse caso, vai querer utilizar o payment sem um gateway. Então, a gente vai sempre inicializar os dois juntos. Então, isso é um excelente caso para a gente ter um factor method. E o Factor Method é basicamente uma função, que você pode ter uma função, uma classe, o que tu achar melhor, mas no geral assim você vai ter uma função, porque é o jeito mais simples da gente ter isso aqui, que ela pode até tomar aqui a API aqui, na verdade não precisa não, né? Get Payment, pode ser? Ou, sei lá, o pessoal também tem o costume de chamar isso aqui como Make Payment, Build Payment, são nomes bem comuns que você pode ver por aí quando estiver lendo no código. Geralmente você vê um
build, um create, alguma coisa, ele muitas vezes vai ser um factor, não necessariamente, né? Porque cada um escreve o código de alguma forma, assim. Eu vou chamar o nosso aqui de build payment e vou mandar e vou fazer exatamente esse pedaço de código aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vou mandar pra cá e vou dar um return payment. Aí aqui a gente já dá um const payment igual a build payment. E aqui a gente já está utilizando um outro design pattern, que a gente vem aqui, ó. Eu lembro que eu te falei que design patterns basicamente servem para a gente remover código duplicado e deixar nosso código mais legível. Então, aqui a gente removeu um código duplicado, basicamente tinha aquele pedaço duplicado e deixamos nosso código mais legível. Então a gente tem o método buildPayment, que é basicamente inicializa uma classe de payment. Ponto. Agora dá pra gente deixar até melhor esse código aqui, fazendo uma funçãozinha, né? Pay by order ID, por exemplo. A gente deixa by order ID. Uma dica, que sempre vai criando esses métodos, tem que deixar esse com o nome mais claro possível do que eles fazem. Não precisa ser tipo um nome mirabolante, bonito, whatever. Tem que ser um nome que signifique exatamente o que o método faz. Digo assim, a pessoa não precisa ler uma documentação para saber o que o método faz. Tipo, ela bateu o olho no método e falou, pay by order ID. Beleza, tu vai pagar por order ID. Ele vai basicamente fazer isso aqui, ele vai. E aí a gente manda um return pay by order ID, aqui, mandam aqui, e a mesma coisa aqui de baixo. Olha só que coisa mais linda. Pay by order ID. Bom, agora que a gente tem nosso método bonitinho aqui de factor, a gente tem uma funçãozinha aqui de pagamento, legal, não temos muito duplicado. Agora imagina que esse gateway de pagamento aqui, a gente teve um novo gateway, chegou uma nova empresa aqui, um gateway B, falou, não, vamos utilizar esse gateway e tal. E aí alguns clientes estão usando o gateway A e outros clientes querem usar o gateway B, né? A coisa que a gente pode fazer aqui, né, é duplicar as classes, colocar aqui cada uma com uma forma, cada um vai usar um domínio diferente, pode ser uma coisa bem simples assim, né? Geralmente esses gateway tem uma interface até bem parecida, então vai que um usa um URL, outro usa outra, basicamente é assim. E aí uma coisa que a gente pode fazer aqui para não ficar duplicado isso aqui, é utilizar um abstract factor, acho que esse é o pattern aqui, e criar uma classe base para isso aqui, tipo um base gateway. E aí esse base gateway tem todo esse código lá para dentro. E a gente, ao invés de chamar aqui a URL, que é a única coisa diferente que tem nos dois, a gente cria um método aqui interno que precisa ser implementado. A gente pode até fazer um get URL aqui, um throw not implemented, quer dizer, throw new error not implemented. Porque aí se alguém tentar acessar essa classe e chamar esse método aqui e tentar pagar sem ter um gateway, ele não vai funcionar. E a gente implementa esse método aqui, essa função, só nas classes que estendem ele. Aí fica um base gateway, e aí a gente tem um get URL, return, fornece.club, acho que era. E aí a mesma coisa a gente faz aqui no extends, aqui no gateway B. E a gente já economiza mais um pouquinho de código aqui. E de novo, como eu falei pra vocês, design patterns, essas coisas, servem basicamente pra gente economizar código e deixar nosso código bem mais legível e fácil de entender pra quem tá trabalhando com a gente. Ficou até um one-liner aqui, ficou gateway A, gateway B. E aí a gente pode fazer até uma coisa meio tosca aqui no negócio, uma coisa bem simples, que seria o comum, né? Tipo, mandar, ao invés de ser aqui um new gateway, a gente pode fazer um process.temp.api gateway igual a A. gente usa o new gateway A. Se não for igual a B, a gente usa o gateway B. Basicamente isso, um ifzão tosco. É uma coisa que dá pra gente pensar aqui também, que dá pra melhorar isso aqui. Você sabe como que a gente pode melhorar esse método aqui também agora? Seria uma coisa, tem um design pattern que a gente pode utilizar aqui, hein? Além para melhorar isso aqui. A gente já utilizou agora aqui um factor, um abstract factor, usamos a programação orientada a objeto, algumas funções e algumas coisas bem legais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Tamo junto!